Você acorda de manhã, abre o olho e a primeira coisa que vem na sua cabeça não é gratidão, é preocupação, é a conta que vence, é o boleto que está ali na gaveta esperando. É aquela sensação de que a vida é pesada demais, que você corre, corre, corre e nunca chega a lugar nenhum. E isso tem um nome. E esse nome não é azar. Esse nome não é maldição. Esse nome não é destino. Esse nome é mentalidade de escassez. E hoje eu vou te mostrar, de um jeito simples, do jeito que a vida real funciona mesmo, como sair dessa armadilha e começar a enxergar o mundo com outros olhos. Não é papo de coach de Instagram. Não é teoria de livro que ninguém lê até o final. É coisa que funciona. É coisa que você pode começar a fazer hoje, ainda que seja de roupa velha, em casa, sem dinheiro nenhum no bolso. Fica comigo até o final, porque lá eu tenho um presente para você. A gente cresce ouvindo muita coisa errada. Cresce ouvindo que dinheiro não cresce em árvore, que rico é ladrão, ganha dinheiro fácil, que querer ter mais é ganância, que se você sonhar alto, vai cair mais fundo, e aí vai passando o tempo, vai passando o ano, e você fica preso num lugar que você mesmo construiu na sua cabeça. Tijolo por tijolo, frase por frase, limite por limite. A mentalidade de escassez não é sobre não ter dinheiro. Ela começa muito antes disso. Ela começa no pensamento. Ela começa quando você olha para alguém que conseguiu alguma coisa e ao invés de pensar, um dia eu também consigo, você pensa, ah, mas ele teve sorte. Ah, mas ela tem pai rico. Ah, mas o mundo está difícil. E aí você fecha a porta antes mesmo de tentar abrir. O problema não é o mundo lá fora. O problema é o filtro que você usa para enxergar o mundo. E esse filtro, boa notícia, você pode trocar. A mente é um hábito, não um destino. Você não nasceu achando que não merecia nada. Isso foi ensinado, repetido, reforçado. Quando alguém te disse, para de sonhar, seja realista, e você acreditou. Quando você errou uma vez e ouviu, sabia que ia dar errado. Quando pediu ajuda e ouviram, você sempre depende dos outros. A mente é como um campo. O que você planta, nasce. O que você rega, cresce. Se você fica regando o pensamento de que não presta, de que não consegue, de que nunca vai mudar, adivinha o que vai crescer ali dentro? Mais medo, mais dúvida, mais paralisia. Mas tem um detalhe que muda tudo. Hábito se desaprende. Pensamento se reprograma. Não de um dia para o outro, não com uma frase bonita no espelho, mas com prática, com repetição, com decisão de enxergar diferente todo dia, mesmo que no começo pareça mentira. Pensa assim. A primeira vez que você andou de bicicleta caiu. A segunda caiu de novo. A terceira ainda oscilou. Mas em algum momento, o corpo aprendeu. A mente funciona igual. Você repete o pensamento certo o suficiente e ele vira automático, vira natural, vira você. Os sinais da mentalidade de escassez no seu dia a dia. Vou ser direto com você agora. Preciso que você olhe para si mesmo de verdade, sem julgamento, só com honestidade. Você se reconhece em alguma dessas situações? Quando alguém te convida para empreender, para investir em você mesmo, a primeira coisa que você fala é, não tenho dinheiro para isso. Não como eu posso conseguir, não o que eu preciso aprender, mas não tenho. Já fechou a porta antes de procurar a chave. Quando você vê alguém bem-sucedido nas redes sociais, a primeira emoção que bate é inveja ou raiva, não inspiração. Não curiosidade. É aquele pensamento amargo de, fulano de sempre é fácil para ele. Isso é escassez falando mais alto do que a sua ambição. Quando você recebe dinheiro, uma graninha extra, um bônus, o salário enfim chegou e ao invés de respirar fundo e planejar, você gasta tudo em 2 dias e fica com aquela culpa misturada com alívio. Como se dinheiro fosse perigoso de segurar. Como se você não merecesse guardar. Quando alguém te elogia pelo seu trabalho,
Você desvia o assunto ou diminui o que fez. Ah, não foi nada. Qualquer um faria. Tive sorte. Você não consegue receber valor porque lá dentro você não acredita que tem valor. Isso tudo é escassez. É a mente funcionando no modo de sobrevivência, no modo de o mundo é um lugar perigoso e eu preciso me proteger. E o pior é que essa proteção te afasta exatamente do que você mais quer. O que é mentalidade de abundância de verdade. Agora vou te explicar o que abundância não é. Abundância não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é sorrir forçado na frente do espelho, repetindo a afirmação que você não acredita. Não é ignorar os problemas reais que você tem. Abundância é uma forma de processar a realidade. É olhar para a situação difícil e perguntar o que eu posso aprender com isso, ao invés de por que isso acontece comigo. É olhar para o que você tem e encontrar o suficiente para começar, ao invés de ficar paralisado pelo que falta. Vou te dar um exemplo da vida real. Imagina duas pessoas que perderam o emprego no mesmo dia. A primeira fica 2 semanas na cama, com medo, pensando que nunca mais vai conseguir nada, que já era, que a vida acabou. A segunda fica 2 dias na cama também, porque dói, porque é humano. Mas no 3º dia, ela abre o computador e começa a mapear o que sabe fazer, quem conhece o que pode oferecer. Não porque ela não tem medo, mas porque ela decidiu que o medo não vai dirigir. A diferença entre as duas não é talento, não é sorte. É o que cada uma acredita que é possível. Mentalidade de abundância é acreditar que existe espaço para você, que o sucesso do outro não subtrai do seu, que quando alguém vence, não significa que você perdeu. O bolo não é finito. O mundo não é um lugar onde só alguns podem prosperar. Isso é mentalidade de escassez, disfarçada de realismo. Como começar a reprogramar na prática. Aqui é onde a maioria dos textos te abandona. Te dão a teoria bonita e somem. Eu vou ficar aqui com você. Passo 1. Pare de fazer conta do que falta e comece a fazer conta do que tem. Todo dia, antes de dormir, escreve 3 coisas que você tem que muita gente não tem. Pode ser simples, pode ser a cama, pode ser o celular na mão, pode ser que você não passou fome hoje. Isso não é conformismo. É treinar o cérebro a enxergar recurso onde ele só via buraco. Passo 2. Troque a frase. Sempre que você for falar, não tenho dinheiro, troca por ainda não organizei meu dinheiro para isso. Sempre que for falar, não consigo, troca por ainda não aprendi como fazer isso. Parece pequeno, é enorme. Porque a primeira versão fecha tudo. A segunda deixa uma porta aberta. Passo 3. Aproxime-se de quem pensa diferente de você. Não precisa ser rico, precisa ser alguém que enxerga possibilidade onde você enxerga muro. Um vizinho que plantou a própria horta, um primo que montou um negocinho, uma amiga que saiu do relacionamento que a fazia mal, pessoas que agiram apesar do medo. Essas pessoas calibram a sua mente. Passo 4. Consuma diferente. O que você assiste, o que você lê, o que você escuta, isso vai diretamente para sua cabeça. Se você fica o dia inteiro consumindo notícia ruim, drama, reclamação, sua mente vai achar que o mundo é só isso. Coloca pelo menos 30 minutos por dia de conteúdo que te inspira, que te ensina, que te mostra que é possível. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Passo 5. Comece antes de estar pronto. A mentalidade de escassez ama a perfeição. Ela fica esperando o momento certo, o dinheiro certo, a situação certa. E o momento certo nunca chega. A abundância começa com o que você tem, onde você está, agora. Com um passo pequeno, com uma ação imperfeita. Porque ação gera evidência. Evidência muda crença. Crença muda tudo. O que ninguém te conta sobre essa jornada, vai ter dia que você vai recair. Vai ter manhã que você acorda e o pensamento de escassez está ali, sentado na beira da cama, te esperando. Isso é normal. Não é sinal de fraqueza. Não é sinal de que você não mudou. É sinal de que você é humano.
A diferença é que, com o tempo, esses dias ficam mais curtos. O que antes levava semanas para passar, começa a levar dias. O que levava dias, começa a levar horas. Você não vira uma pessoa que nunca tem pensamento negativo. Você vira uma pessoa que sabe o que fazer quando ele chega. E tem mais uma coisa que eu preciso te falar, porque é verdade e não é fácil de ouvir. Algumas pessoas ao seu redor vão resistir à sua mudança. Não porque elas são más, mas porque quando você muda, você incomoda. Você lembra a elas que mudança era possível e elas não tentaram. Isso gera desconforto, e desconforto às vezes vira crítica, vira piada, vira fulano acha que é melhor que a gente agora. Não é sobre ser melhor. É sobre ser diferente de quem você era ontem, e você não precisa da permissão de ninguém para isso. A história que a sua mente conta e a que você pode escrever. A sua mente tem uma história sobre quem você é. Essa história foi escrita ao longo dos anos, pela sua família, pela escola, pelos seus relacionamentos, pelas suas experiências. E durante muito tempo, você achou que essa história era a verdade, que ela era você, mas história é história. Ela explica de onde você veio, ela não determina para onde você vai. Tem gente que cresceu no meio da miséria e construiu abundância, não porque teve sorte, porque em algum momento decidiu que a história que a vida contou sobre eles não precisava ser o capítulo final. Tem gente que cresceu com tudo e ainda assim vive na escassez emocional, no vazio, na sensação de que nunca é suficiente. Porque a abundância não começa na conta bancária, começa aqui dentro. Você tem o poder de ser o autor da próxima página, não o herói perfeito que nunca erra, mas o personagem que erra, levanta, aprende e continua. Esse personagem, é o que chega a algum lugar. Então vamos recapitular o que a gente viu hoje. Mentalidade de escassez não é sobre ter ou não ter dinheiro. É sobre como você enxerga o mundo e o seu lugar nele. Ela foi construída ao longo de anos, com frases, situações e crenças que você absorveu sem perceber. Mas o que foi construído pode ser desconstruído. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Reprogramar a mente não é um evento, é um processo. É acordar todo dia e escolher, mesmo que difícil, mesmo que você não acredite 100% ainda, enxergar possibilidade ao invés de parede. É trocar as frases, é se aproximar de quem pensa diferente, é consumir conteúdo que expande ao invés de encolher, é agir antes de estar pronto, é ser gentil consigo mesmo quando escorregar. Você não precisa ter a vida perfeita para ter uma mentalidade de abundância. Você precisa ter a disposição de tentar, de olhar para dentro com coragem, de admitir onde você está travado e decidir que essa não é a sua sentença final. A mudança não acontece lá fora primeiro, ela acontece aqui dentro. E aí, quando você muda por dentro, o de fora começa a responder diferente. As oportunidades aparecem, as pessoas certas chegam, as portas que antes pareciam fechadas começam a ceder. Não por magia, por alinhamento, porque você finalmente está olhando para elas. Se esse conteúdo chegou em você hoje, se em algum momento você se reconheceu em alguma parte do que eu falei, não deixa isso aqui morrer. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, aquele amigo que está travado, aquela prima que vive reclamando, mas no fundo quer mudar, aquele colega de trabalho que desistiu dos sonhos faz tempo. Às vezes, uma palavra certa, na hora certa, muda uma vida. E você pode ser o instrumento disso. Se você ainda não está me seguindo, segue agora. Todo dia tem conteúdo assim por aqui, conteúdo que vai direto ao ponto, que fala a língua da vida real, que não te trata de idiota e não te vende sonho impossível. Te mostra o caminho com os pés no chão. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi o pensamento de escassez que você carregou por mais tempo e que você está decidindo largar a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários. Não precisa ser longo. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas
Escreve. Porque quando você coloca para fora, você torna real a decisão de mudar. E eu vou ler cada um deles.